Sétimo ano, vamos então começar a nossa unidade 13, que é a primeira unidade do quarto bimestre. Estamos entrando então na reta final do ano letivo, o último bimestre do ano letivo, e esta é a primeira unidade desse quarto bimestre. Vocês se lembram que na aula passada que nós estudamos então o começo da exploração dos portugueses aqui no território brasileiro, com a criação da sociedade açucareira. E vocês se lembram que um dos motivos pela qual os portugueses resolveram explorar o território brasileiro é porque o produto lá do Oriente, as especiarias, já não compensavam mais, não era tão lucrativo. E um segundo motivo é que, frequentemente, outros países europeus, estava então rodeando a costa brasileira na tentativa de ocupar esse território que pertencia aos portugueses, como por exemplo os holandeses, os franceses, ingleses e assim por diante. Bem, em algum momento esses países vão ocupar esse território que pertencia teoricamente a Portugal e haverá alguns conflitos. Nesta unidade nós vamos estudar isso então. Nós vamos ver a chegada dos franceses e holandeses aqui no território brasileiro que pertencia a Portugal. Então, os franceses, ingleses e holandeses já transitavam pelo litoral aqui da colônia desde o início do século XVI. Desde esse período, desde o começo dessa aproximação, eles já tinham contato com os indígenas brasileiros. Alguns contatos eram mais amistosos, outros eram um pouco mais hostil, um pouco mais difícil. Para Portugal, todos eles eram invasores, tá certo? Franceses, ingleses e holandeses que desciam no território da colônia eram considerados invasores. E por que isso? Porque Portugal usava como amparo o Tratado de Tordesilhas. Vocês se lembram do Tratado de Tordesilhas, aquela divisão do território entre Portugal e Espanha. Então, se está sendo dividido o território entre Portugal e Espanha, e estabelece então que aquele território, por exemplo, pertence a Portugal, qualquer outro que ocupar é considerado invasor, tá certo? E aí, essa presença estrangeira no território, então ela ocorria em curtos períodos e em pontos do litoral onde havia as feitorias para armazenamento do pau-brasil. Então, ela acontecia em lugares específicos e estratégicos. Os indígenas que aqui moravam, para eles não fazia diferença trocar produtos com portugueses, ingleses, franceses, holandeses, porque da mesma forma que os europeus achavam que todos os indígenas eram iguais, os indígenas também viam os europeus como todos iguais. Afinal de contas, eles não percebiam, inclusive, a diferença de idioma, tá certo? Porque para eles tudo era estranho. Então, quando tinha lá uma feitoria de pau-brasil, que foi construída, por exemplo, por Portugal, e se chegasse lá navios franceses e tivesse ali um acordo com os nativos e levasse esse pau-brasil embora, para o indígena não fazia a menor diferença se era português, inglês, francês, holandês, porque para ele era tudo a mesma coisa, tá certo? E aí, os franceses e holandeses vão tentar se estabelecer em terras brasileiras em vários momentos durante o século XVI e século XVII e chegaram, inclusive, a criar alguns núcleos de povoamento. Então, eles não só vinham e voltavam, mas tentaram vir para o território para se estabelecer, para se fixar, para ficar mesmo. E aí, para tentar impedir essa vinda de estrangeiros, então, novas famílias lusitanas, ou seja, famílias portuguesas, vão chegar no Brasil a partir de 1531, que é aquilo que nós já estudamos na unidade anterior, que vieram para morar e para impedir, então, a instalação desses estrangeiros. Já que eles vão morar, então, eles vão formar povoados e vilas aqui nesse território. Mas como nós também já estudamos nas unidades anteriores, o número de portugueses que vieram para cá era insuficiente para ocupar o litoral. Nós temos um litoral gigantesco para uma população muito pequena para ocupar. Portanto, mesmo que os portugueses viessem todos para cá, dificilmente ia ocupar todo o litoral. E aí, é claro que os franceses vão conseguir ocupar o Brasil, o território brasileiro que pertencia a Portugal, o Brasil colônia. Gente, toda vez que eu falar então de território brasileiro e tudo mais, lembre-se, quando se trata de Brasil colônia, Brasil pertencia a Portugal, era uma grande fazenda de Portugal, tá certo? Então, falamos de território brasileiro com comando de Portugal, lembre-se sempre disso, tá certo?
Bem, os franceses, os navegadores franceses já passavam pela região, principalmente do Rio de Janeiro, para abastecer seus navios de água e assim por diante. Então o Rio de Janeiro era um lugar de parada de navegadores. A ponto do Rio de Janeiro ser conhecido como a Guarda dos Marinheiros, por conta da presença de marinheiros e a presença, sobretudo, de franceses. A presença dos franceses na região do Rio de Janeiro era mais frequente. Isso demonstra que o rei francês ele questionava o Tratado de Tordesilhas, ou seja, aquela divisão de terra entre Portugal e Espanha, o rei francês não aceita esse acordo, não aceita esse tratado, uma vez que eles nem participaram dessa conversa, tá certo? Então eles não aceitam o Tratado de Tordesilhas e a ocupação desse território é uma prova disso, tá certo? Então haverá uma disputa pelas colônias e com intensos debates e conflitos diplomáticos entre europeus por conta dessas colônias. Então não vão chegar a ter necessariamente um conflito armado lá na Europa, mas vai ter conflito entre os seus representantes, tá certo? Para disputar essas terras aqui na colônia. A atual cidade do Rio de Janeiro era chamada de Guanabara na época e passou a fazer parte da capitania de São Tomé em 1534. Vocês se lembram que uma das formas que Portugal buscou para controlar essa terra era dividindo ela em capitanias. Então, a Rio de Janeiro, que até então era chamada de Guanabara, vai pertencer à capitania de São Tomé, certo? E, claro, vão tentar então ser ocupada pelos portugueses. Os portugueses vão tentar ocupar esse território para poder então dominar. E aí vai provocar então a revolta dos Goitacazes, a conhecida revolta dos Goitacazes, que era um povo indígena da região. Bem, essa revolta vai dizimar o grupo trazido pelo Donatário Pero de Góis, esse conflito com os Goitacazes. E os franceses, quando chegam por aqui, vão ter uma boa relação com os indígenas tamoios, que também é um outro grupo indígena, por conta de constantes trocas de mercadoria entre eles. E o produto mais buscado dessa troca era o pau-brasil. E aí, gente, a França vai conseguir se fixar no Brasil entre 1555 a 1567. Vão ficar aqui algumas décadas no Brasil, algum período aqui no Brasil. E essa ocupação da França vai ficar conhecida, então, essa região da França vai ser chamada de França Antártica, tá certo? Então é como se fosse um território francês aqui no Brasil, certo? Terá um outro que nós vamos ver na próxima aula, mas hoje nós vamos ver a França Antártica. É um território que a França ocupou e dizia que era dela entre o período de 1555 a 1567. Então, os franceses, além do interesse por riqueza, muitos franceses queriam vir para o território americano para fugir de perseguições religiosas lá na França. É um problema muito parecido com o que nós já estudamos na Inglaterra, por exemplo, a disputa entre protestantes e católicos, tá certo? Então, nós tivemos a Reforma Protestante há pouco tempo, havia vários franceses que se converteram ao protestantismo, sobretudo ao calvinismo, e que está em conflito com os católicos. Então, há uma disputa religiosa e aí, por consequência, tem perseguições e muitos vão resolver fugir da França, então, para não sofrer com as perseguições religiosa. Com isso vai chegar então aqui no território brasileiro um grupo de aproximadamente 600 homens franceses, isso em 1555, liderado então por um francês chamado Nicolas Durand de Villagnon, ou apenas Villagnon. E aí vem um detalhe importante, o Villagnon era um católico fervoroso da Ordem dos Templários, então guarda essa informação, ele é católico, de uma ordem que era bastante radical, que era bastante conservadora, tá certo? E um outro grupo vai vir com o Conde de Coligny. O Coligny era um huguenote, ou seja, ele era um protestante, um calvinista francês. Lembre-se, católicos e protestantes não se combinam. Católicos e os huguenotes não se combinam. Portanto, o grupo do Villagnon e do Coligny não são necessariamente amigos, embora todos são franceses. O Coligny vai se estabelecer numa região, uma ilha chamada Sergipe, que é a atual ilha de Villagnon. Então você já percebe, né, se o outro deu o nome à ilha, porque esses aqui rodaram, né? O Coligny vai fazer aliança com os índios tamoios e vão conseguir permanecer nesse território por 12 anos. E
vão ser expulsos finalmente quando os portugueses vão se unir aos tupis e vão expulsar esse grupo. Vejam, eles se alinharam aos tamoios e os portugueses aos tupis, porque tamoios e tupis não eram amigos, eles eram grupos rivais. Então aproveitaram dessa rivalidade para isso. Já o Vilaion, como ele era da Ordem dos Templários, é uma ordem religiosa, mas também uma ordem militar, ele vai tentar impor uma ordem militar naquele grupo que veio com ele, estabelecendo então um código moral, um conjunto de regras muito rígido, e isso vai provocar divisão entre o seu próprio grupo, certo? E aí um grupo vai vir da França em 1556, composto basicamente por colonos, incluindo mulheres e crianças, e aí vai ter conflito entre os seguidores do Vilaion e os huguenotes, como eu já disse para vocês agora há pouco. E aí uma expedição de huguenotes vai voltar para a França para fugir da perseguição. Veja, vieram da França para fugir de perseguição religiosa, chegaram aqui e acabaram sendo perseguidos por questão religiosa, já que o Vilaion era um católico bem fervoroso. Por fim, o Vilaion também retornou para a França em 1559, mas um pequeno grupo de franceses permaneceu aqui no Rio de Janeiro. Durante essa ocupação francesa, o Reino de Portugal vai estabelecer o governo geral, que nós já estudamos em unidades anteriores, com o Mendes Sá sendo então o primeiro governador geral. E aí o Mendes Sá, estando aqui mais próximo, ele vai organizar uma frota para expulsar os franceses que aqui ficaram, os remanescentes, que era aí por volta de 100 pessoas apenas. E aí, esses franceses vão ser ajudados por indígenas, já que eles tinham uma boa relação com alguns indígenas, e formaram então a Confederação dos Tamoios para lutar contra os portugueses. Os indígenas eram muito próximos dos tamoios, então os tamoios se juntaram a eles. Com isso, muitos indígenas são mortos, a fortaleza que eles estavam foi incendiada e os portugueses conseguiram expulsar os franceses dessa colônia. Então veja, há ainda a predominância de Portugal, uma vez que Portugal então consegue expulsar os franceses. Já que a liderança que veio para ocupar acabou voltando para a França, porque não conseguiu continuar por aqui. Então, na próxima aula nós vamos ver mais uma tentativa da França de ocupar o território brasileiro e como que Portugal vai reagir a essa invasão francesa.